Perfeito. Bom dia, pessoal. Que legal. Aqui é novamente o Christian, da Kinetec, né? Sejam bem-vindos à nossa live. Estamos ao vivo no Facebook e no Instagram, né? E está me falando de falar mais alto, vou gritar, oh! Então, esta é a nossa última live hoje sobre análise de marcha, né? Então, por isso, hoje temos uma convidada muito especial que está aqui conosco, que é a professora Aline Panhussat, que é doutora em Neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é a coordenadora do programa de pós-graduação em Ciência da Reabilitação da Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre. A Aline e o professor Guilherme hoje irão conversar sobre medidas clínicas e instrumentais na avaliação biomecânica de pacientes neurológicos, que é um assunto que a professora Aline trata há muito tempo, que pesquisa já há muito tempo, né? E a partir da semana que vem, só para informar, né, a gente vai mudar as nossas lives, né? A gente vai começar a fazer lives sobre baropodometria, que é um assunto muito solicitado para vocês, né? Quem está acompanhando as nossas lives está solicitando muito este tema, né, de baropodometria. Então a gente vai dar uma pausa sobre análise de marcha e começaremos a falar mais sobre baropodometria. Acompanhem até o final, né? Porque no final, como sempre, né, Guilherme, a gente vai ter uma surpresa muito interessante, né? Então, acompanhem até o final, que depois vou contar que surpresa que a gente vai ter. Eu vou deixar aqui os nossos hóspedes falando sobre este interessante assunto de avaliação biomecânica e pacientes neurológicos. Muito bem. Bom dia, pessoal. Então, aguardando o pessoal entrar aqui. Bom dia, Júlia. Bom dia, Jucimar. Bom dia, Renata. Vamos entrando, pessoal. Eu vou fazer uma pequena apresentação, então, da Aline. Antecipo, então, o meu bom comportamento hoje, porque ela também é minha banca de doutorado, né? Então, eu tenho que estar muito atento às perguntas que eu vou fazer para ela, né? Ela já me intimou aqui. Pode ter réplica, né? Exatamente, temos réplica, então. A Aline é professora do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, coordenadora do grupo de pesquisa em análise do movimento e reabilitação neuromuscular. Ela é também coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação da UFSPA. Ela é professora também dos programas de pós-graduação em Ciências da Reabilitação e em Ciências da Saúde da UFSPA e orienta mestrados e doutorados na área da análise do movimento e da reabilitação neurológica. Bem-vinda, Aline. Muito obrigada. Obrigado pela presença. É um prazer. Então, indo direto ao assunto, com as nossas perguntas aqui para a Aline, eu já vou fazer uma pergunta direta que é na área da atuação da Aline e na área da aplicação direta do que a gente usa como instrumento e das tecnologias que a gente tem observado. Aline, quais são então as populações em que você acredita e as áreas em que você acredita que a tecnologia biomecânica e quais tecnologias biomecânicas podem ter aplicação direta para a rotina dos nossos ouvintes aqui? Bom, eu queria, antes de te responder, agradecer imensamente o convite, é um prazer estar aqui. Acho uma ótima oportunidade para divulgar o que a gente faz na universidade, que muitas vezes fica lá trancado às nossas paredes, né? Então, cultivar justamente essa tendência a divulgar a ciência, eu acho que isso vocês estão de parabéns em função disso. Nós temos na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre um laboratório de análise de movimento e de reabilitação, no qual a gente faz as nossas pesquisas. Então, esse grupo de pesquisa que eu coordeno faz pesquisas principalmente com crianças com paralisia cerebral,
sequelas, né, de paralisia cerebral, adultos com sequelas de acidente vascular cerebral e indivíduos com diagnóstico de doença de Parkinson. É claro que a análise de movimento e a reabilitação neurológica vão muito além desses 3 principais campos, né? Mas nós temos trabalhado principalmente com essas 3 populações. Hoje no nosso laboratório nós temos um sistema de análise de movimento que é composto por câmeras e por plataformas de força, que é o sistema então optoeletrônico, onde a gente consegue fazer uma avaliação mais detalhada tanto da funcionalidade do membro inferior, quanto da funcionalidade do membro superior, e a gente consegue fazer também análises de controle postural. Nós temos ainda no nosso laboratório um sistema que é portátil, que nos permite fazer uma avaliação dos parâmetros espaço-temporais da marcha, que é uma unidade de medida inercial, né, que é o G-sensor. E temos usado cada vez mais essa medida para tentar fazer uma avaliação em ambiente real do paciente. Nós temos desenvolvido pesquisas para testar diversos tipos de tratamentos e o seu efeito na reabilitação, então principalmente dessas 3 populações, então crianças com paralisia cerebral, adultos com AVC, com sequela de AVC e com doença de Parkinson, e temos tentado cada vez mais tentar avaliar eles em ambiente real, né? Então, levar para fora do laboratório, fazer uma avaliação realmente da locomoção funcional dele em ambiente em que ele está submetido aos agentes diversos estimulantes do ambiente, para ver como que ele realmente desempenha nesses locais. Então, a gente tem essas diversas metodologias, e temos trabalhado principalmente com essas 3 populações. Interessante. Então, é interessante destacar que a Aline está utilizando a tecnologia no ambiente ao qual o paciente está acostumado, né? Sem, às vezes, aquele clima de laboratório que pode prejudicar o comportamento do paciente, né? Ele pode, enfim, se sentir inibido, né? Sim, para algumas doenças isso é particularmente importante, né? Principalmente para pacientes que têm diagnóstico de doença de Parkinson, quando eles mantêm uma atenção muito grande na tarefa em que eles estão executando, muitas vezes a gente não consegue realmente avaliar as dificuldades que ele tem na vida real. Então, sim, por essa razão, a gente tem usado cada vez mais esses instrumentos que são portáteis. Que interessante. Bom, Aline, então assim, ela destacou aqui pra gente alguns elementos, e eu vou sempre trazendo eles pra gente ter bem claro, né? Que ela aplica tanto estudos membro superior, membro inferior, e na própria postura dos pacientes, né? E das populações de paralisia cerebral, Parkinson e no caso do AVC também. Então, vamos destacar uma por uma para ver com a Aline, né? Aproveitar que ela está aqui hoje. Quais que são os aspectos mais relevantes em cada uma dessas populações. E acho que a gente pode começar com a paralisia cerebral, Aline. Quais são os aspectos assim, que vocês no grupo têm percebido, têm investigado como sendo aspectos relevantes serem investigados do ponto de vista do movimento deles? Particularmente com essa população, então com crianças com paralisia cerebral, a gente tem investigado o efeito de métodos e técnicas que são bem consagrados na clínica, mas que muitas vezes carecem de evidência científica. Então, dentro da fisioterapia, a gente tem algumas técnicas que são comumente utilizadas e que muitas vezes a gente não tem realmente certeza se elas funcionam ou não. Sim. Para destacar aspectos de dificuldades, por exemplo, da marcha que cada tipo de paciente apresenta, a gente teria que dividir eles, né? Porque eles, principalmente as crianças com paralisia cerebral, elas são muito diversas, né? Nós já trabalhamos com crianças com quadriparesia, ou seja, que tem comprometimento dos 4 membros e dificuldade de controle cervical, e já trabalhamos também com crianças que têm diparesia, que têm comprometimento principalmente de membros inferiores. Basicamente, assim, a gente tem 3 principais estudos, 2 deles investigando o efeito de manuseios de um método que é muito utilizado, que é o neuroevolutivo Bobat, para induzir atividade muscular, então que a gente verificou por meio de eletromiografia. E temos um estudo que nós investigamos os efeitos da ecoterapia, não exatamente os efeitos da ecoterapia, mas se
A ecoterapia é a terapia, né, que utiliza o cavalo. Então a criança pode, em cima do cavalo, o cavalo pode andar ao passo ou ao trote, ou seja, mais lentamente ou mais rapidamente, e a gente tentou investigar os efeitos da velocidade com que o cavalo anda durante a terapia, sobre o tônus muscular e sobre as variáveis da marcha. Claro. E esse estudo é particularmente importante porque a gente utilizou o acelerômetro, ou a unidade de medida inercial, no próprio local onde as crianças faziam a ecoterapia. Então a gente conseguiu fazer uma avaliação realmente ecológica, né? Ou seja, em ambiente real. Né? Então são duas técnicas, né? O métodos de avaliação, a unidade de medida inercial e a eletromiografia, que a gente já utilizou nessas crianças para tentar verificar os efeitos ou de manuseios, ou de tratamentos, ou variações nos tratamentos para ver qual que é o impacto que isso tem na funcionalidade da criança. Claro. Recentemente, nas outras entrevistas, Aline, a gente também tem falado sobre as técnicas de pesquisa. E a eletromiografia, inclusive, pessoal, é um dos métodos que a gente já tem discutido aqui nas nossas lives. Então, para que vocês possam ter mais informações sobre o método, busquem nos históricos de vídeos no YouTube da Kinetec quais são as aplicações da eletromiografia, porque aqui a Aline falou muito bem, né? A gente consegue aplicar ela para verificar o tônus, a atividade muscular decorrente de diferentes formas de intervenção, e no caso o acelerômetro também sendo mencionado para ver a diferença que isso traz na marcha das crianças com paralisia cerebral, que particularmente é uma área que eu gosto bastante também de trabalhar. Aline, vamos indo item por item então. No Parkinson, o que a gente pode levantar, então, como as principais observações que vocês têm feito no grupo de pesquisa? Tá. Com os pacientes com Parkinson, a gente tem trabalhado principalmente com a marcha, a avaliação da marcha, e do que a gente chama de mobilidade funcional, que é não necessariamente a análise somente do membro inferior, né? Como a pessoa realmente está se comportando para se deslocar. E particularmente nessa população, nós temos duas parcerias bastante importantes. Uma delas é com o Politécnico de Milano, com a professora Verônica Timolin e com a professora Anna Kleiner. E a outra é com o professor Evaldo Henning, da Universidade de Queensland, onde nós temos avaliado, temos investigado os déficits sensoriais, principalmente, até o momento foi somente, né, dos pés, e o impacto que esse déficit sensorial que esses pacientes apresentam tem sobre o desempenho da marcha e sobre a locomoção. Então nós temos aí uma série, acho que de 5 papers que saíram recentemente, que mostram os efeitos da estimulação sensorial do pé sobre parâmetros da marcha, sobre parâmetros da locomoção e inclusive sobre marcadores biológicos sanguíneos que nos permitem inferir sobre plasticidade neuronal. Então, basicamente, em Parkinson a gente tem avaliado a marcha, e esses pacientes têm um padrão de marcha mais homogêneo, vamos dizer assim, né? Sim. Do que as crianças com paralisia cerebral. São muito heterogêneas, né? Então, a gente precisa selecionar de forma mais precisa as crianças com paralisia cerebral para poder ter uma amostra, né, mais homogênea. Sim. Mas os pacientes com Parkinson, eles são mais parecidos dependendo da gravidade da doença. Então, a gente tem conseguido fazer estudos com um número amostral bom e de bastante relevância. Então, é uma área bastante promissora, uma linha que a gente pretende seguir para os próximos anos também. Que bacana. E desculpa, aprofundando mais aqui por curiosidade minha, essa intervenção que vocês fazem de estimulação, no caso dos pés, enfim, eu não conheço, né? Será que tu podia aprofundar pra gente qual é esse tipo de intervenção que vocês têm feito e o resultado que isso trouxe, assim, de um ponto de vista bem objetivo, assim? Nesse experimento, que foi um experimento grande que nós fizemos, nós utilizamos um dispositivo comercial para fazer a estimulação mecânica em alguns pontos do pé. Tá? A nossa ideia agora é investigar com mais detalhamento, que esse é um projeto que o professor Henning já tem na Universidade de Queensland. A gente vai fazer uma parte aqui, são 2 alunas minhas de doutorado que vão participar, supervisionadas também pelo professor Henning. Nós vamos investigar com mais detalhes como que se apresenta esse déficit sensorial na região do tornozelo e do pé como um todo. Claro. E aí, as estratégias que podem ser utilizadas para a estimulação ainda a gente vai verificar dependendo do tipo de déficit que os pacientes apresentarem. Então, esse estudo ainda está
em desenvolvimento. Muito legal. Provavelmente daqui a uns anos eu vou poder vir aqui e dizer para vocês o que nós encontramos. O que está sendo encontrado, né? Não, mas é uma porta, né, enfim, de atuação, né, e de investigação que é muito grande, porque aspectos simples como estimulação sensorial podem trazer benefícios funcionais, né, como tu falou da marcha, né? Então, sim, e muitas vezes... É muito interessante isso. E muitas vezes os fisioterapeutas não avaliam, não olham esses aspectos, né? Não, sim. Então a nossa ideia sempre é, na medida do possível e dentro das nossas limitações, porque realmente a gente está dentro da universidade, muitas vezes é difícil que todos os fisioterapeutas tenham acesso ao que a gente está fazendo, por isso que essas iniciativas de vocês são tão importantes, né, para a gente poder divulgar e popularizar a ciência que a gente faz dentro da universidade, né, para que as pessoas possam começar a olhar com um pouco diferente para a forma como avaliam e como tratam os seus pacientes. Claro, muito legal. A divulgação científica eu acho que deveria ser o objetivo número 1 de todas as teses, né? Eu acho que deveria ser como popularizar e tornar isso acessível às pessoas, né? E a Aline tem feito um trabalho muito bacana, e a iniciativa dela de vir aqui também foi excelente, né? A gente ficou muito feliz. Aline, então agora na nossa última população, enfim, que tu apresentou ali no começo das que eu listei, né? No caso AVC, quais são os aspectos que vocês têm observado com as tecnologias que vocês têm acesso? AVC já é algo com o qual eu venho trabalhando há mais tempo. Né? Então, nós investigamos tanto a atividade de membro superior quanto a atividade de membro inferior. No momento, nós temos 2 projetos grandes, é até importante fazer essa divulgação, até porque se alguém está assistindo e conhece alguma pessoa que tem uma sequela de AVC ou que tem doença de Parkinson, pode, inclusive, se beneficiar participando das nossas pesquisas. Né? A gente tem hoje acontecendo 2 projetos grandes que são com estimulação elétrica, tanto central, então com a estimulação elétrica por corrente contínua, como estimulação periférica. Então, a gente usa o FES e tem usado uma órtese para o Foot Drop Stimulation, sim, né, que também é uma órtese comercial. Nós temos esses 2 projetos grandes que têm acontecido, um para a reabilitação do membro superior e outro para membro inferior e marcha. Né? E estamos com resultados bastante interessantes, principalmente nesse da reabilitação do membro inferior. E aí, além disso, de investigar os efeitos dessas terapias, a gente tem tentado muito, principalmente nos pacientes com AVC, tentar fazer uma correlação entre as medidas que nós encontramos no laboratório, principalmente com o nosso sistema optoeletrônico, né, que é algo que é mais difícil das pessoas terem acesso na clínica. Sim. É mais fácil comprar um eletromiógrafo, é mais fácil comprar um acelerômetro, por exemplo, do que ter um sistema de análise de movimento. Certeza, né, pelo espaço, pelo custo. Então a gente tem procurado fazer, nós temos 2 ou 3 artigos que vão sair daqui a algum momento, que correlacionam as variáveis do laboratório com medidas clínicas comumente usadas pelos fisioterapeutas no dia a dia. E a gente tem visto o que realmente qual medida clínica consegue predizer e quanto consegue predizer aquele distúrbio de movimento mais preciso que a gente avalia dentro do laboratório. Então, tem uma série de 3, provavelmente, artigos que vão sair comparando medidas clínicas de membro superior com medidas instrumentadas de membro superior, medidas clínicas de membro inferior com medidas instrumentadas tanto de controle postural quanto de marcha, né, ou de locomoção. Então a gente tem tentado também fazer esse link entre o que a gente consegue ver no laboratório e o que o fisioterapeuta consegue ver na sua prática clínica do dia a dia. Claro. Para dizer, essa escala é melhor de ser usada para predizer tal alteração. Sim, vocês estão indo na direção de construir associações, então, entre os testes funcionais, os testes clínicos, né, que já são da rotina do fisioterapeuta, com os resultados que as tecnologias oferecem, né? Então, estão construindo uma associação, o que traz mais segurança também para o fisioterapeuta, né? Porque ele pode ficar mais
resguardado, sabendo que aquilo possui uma associação maior com os resultados que ele pode apresentar no tratamento. Sem dúvida. Hoje, na verdade, a gente tem, os fisioterapeutas têm uma possibilidade de avaliar melhor os seus pacientes de forma mais fácil do que era antigamente, né? Porque existem vários equipamentos que não têm um custo tão alto e que são portáteis, então, assim, permitem que nós tenhamos uma avaliação mais quantitativa, tanto do progresso do paciente, quanto do declínio funcional no caso das doenças degenerativas. Então, a gente consegue quantificar o quão efetivo está sendo o nosso tratamento, e as interfaces são muito mais amigáveis hoje, né? Antigamente, para conseguir analisar um dado de eletromiografia, por exemplo, era algo super difícil. Hoje em dia, o clínico tem a informação que ele precisa ali, né? Que nem sempre é a informação que a gente precisa para a pesquisa. Com certeza. Então, realmente, as coisas avançaram muito, a tecnologia está aí para nos ajudar e ajudar os nossos pacientes. Com certeza. A Aline foi objetiva num aspecto que a gente tem levantado em todas as lives, né? Que é esse potencial do clínico em conseguir avaliar quantitativamente, principalmente seu progresso, né? Porque a gente fala em questões simples, como teste 6 minutos, outras avaliações bem funcionais, bem simples, né? E que às vezes a gente não tem elementos para nos dizer aonde a gente quer chegar, o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente quer evoluir, né? E, enfim, eu acho que isso é um aspecto que a biomecânica pode nos trazer como de muita vantagem para a atuação do fisioterapeuta. E, enfim, eu vou fazer uma última pergunta antes da gente abrir o espaço para os ouvintes, mais por curiosidade minha, assim, que vai nesse aspecto, tá, Aline? Que é assim, dentro dos conhecimentos que esses equipamentos podem nos trazer, que a biomecânica pode nos trazer, quais tu acredita que são, assim, os tópicos que o físico que está ali do outro lado vai pegar a caneta agora e anotar? Não, eu tenho que aprender isso para poder trazer melhoria na sua prática clínica. Tu acredita que tem alguns tópicos assim que a gente pode enumerar 2, 3, em que o físico pensa assim, não, eu tenho que conhecer como é a amplitude de movimento, a sequência de ativação, não sei, algum elemento que tu acredita que... Pergunta difícil essa. Que são... Não, é bem porque tu trouxe o elemento quantitativo e agora eu fiquei curioso. Mas não se preocupem porque eu vou ser banca de doutorado dele. E depois ela traz de volta isso aí. Ai, meu Deus do céu. Não, brincadeira. Não, tranquilo. Não sou vingativa. Mas não esquece também, né? Tem muitas coisas que são importantes que o fisioterapeuta saiba, né? Sim. Mas é uma pergunta muito interessante essa tua, realmente. O meu olhar é bem mais clínico, né? O meu olhar não é tanto... É claro que eu tenho procurado aprender biomecânica, principalmente com os meus colaboradores, né? Porque o meu olhar é mais clínico. Claro. Então, a gente tem, por exemplo, eu até esqueci de mencionar, um projeto que acontece em parceria lá com o professor Leonardo Tartaruga da ESEF, e ele domina completamente as questões biomecânicas, e a gente consegue fazer uma discussão muito interessante entre a biomecânica mais pura e a parte mais clínica. Claro. A gente tem alunos em colaboração, então consegue... fazer esse fechamento. Então eu vou dar a resposta de um ponto de vista mais clínico. É exatamente isso que a gente quer. Do que biomecânico. Muito bom. Né? Eu acho essencial para o fisioterapeuta, e eu digo isso sempre para os meus alunos, que eles saibam cinesiologia e biomecânica básica, que não necessariamente é aquela que nós usamos para pesquisa, e cinesioterapia. Se não souber os aspectos cinesiológicos, não consegue e não dominar os aspectos biomecânicos também, vai ser muito difícil pensar nos tratamentos de uma forma adequada. Então, se eu pudesse dar uma recomendação para os fisioterapeutas de pontos que eles realmente precisam dominar para que os tratamentos dos seus pacientes sejam melhorados, seria dominar essas duas áreas. Mas uma coisa muito importante que eu falo sempre também e que eu gostaria de destacar: se nós não temos objetivo no tratamento e se nós não temos como quantificar a melhora do paciente, é muito difícil que a gente consiga perceber
se aquelas nossas escolhas estão sendo efetivas ou não. Claro. E que o paciente perceba a sua melhora também. Isso tem que ser apresentado para o paciente também, né? Como o fisioterapeuta vai fazer isso, aí ele vai ter diversas possibilidades, ele vai ter as suas ferramentas, ele vai ter as suas preferências. Sim. Mas é importante conhecer, então, a base, a teoria, para poder fazer uma boa avaliação, para poder fazer um bom planejamento de tratamento. E é preciso quantificar os resultados. Claro. Para saber se a gente está tendo sucesso ou não, para reformular, para mudar, para desistir daquele tipo de tratamento, não sei, para conseguir ter um domínio um pouco melhor sobre o que a gente está fazendo. Com certeza. Não sei se eu te respondi. Muito bem. Nossa, eu acho que vai bem ao encontro do que a gente tem pensado aqui com o propósito das lives. Gente, eu vou abrir um espaço agora para perguntas. Quem quiser se manifestar agora... Muito obrigada. Pode começar a mandar as perguntas, as meninas já estão lendo. Vou pegar um golinho d'água aqui para mim. Obrigado, Roberta. Podem começar a se manifestar. Vai demorar um pouquinho para as perguntas começarem a chegar, né? Até o vídeo ser transmitido. Já temos perguntas? Muito bom, muito bom. Então, aproveitem que a Aline está aqui. Aqui a Ana Kleiner no Facebook falou: um abraço, querida professora Aline. Essa nova forma de quantificar o paciente por sensores inerciais que está sendo uma tendência na prática clínica por ser uma ferramenta de fácil uso e com resultados incríveis. Aqui o Anselmo também comentou: parabéns à Kinetec pela divulgação dos métodos. Bom, por enquanto aqui no Facebook tem uma pergunta aqui da Class Church. Existe alguma pesquisa no seu grupo que utiliza realidade virtual na reabilitação? No meu grupo nós não temos ainda. Nós já... há algum tempo atrás pensamos em fazer, mas na universidade tem um professor Alcir, que tem um laboratório de realidade virtual, então Sim. Lá ele realiza pesquisas e eu acho que a pessoa pode procurar o currículo talvez, mas ele tem desenvolvido bastante coisa na área da doença de Parkinson com realidade virtual. Sim. Alcir Alves Oliveira Júnior. Olha aí, já dá para buscar o Lights. Já. Existe um sistema também de realidade, né, Christian? O Nirvana. Nirvana, exatamente. Existe um sistema. Nirvana, sim. Que iremos fazer lançamento da nova versão em breve. Exatamente. Então, também dá para buscar na internet a possibilidade de se usar o Nirvana como... Tem vários elogios. Vários elogios. Lê uns elogios pra gente ficar sabendo também, né? Feliz. A gente gosta de ouvir os elogios. Vai lendo os elogios, Roberto. Sim, só um minutinho. Estão pedindo para falar um pouquinho mais alto também, que o áudio tá ruim. Tá. Essa prof é muito maravilhosa. Olha só. É super querida e linda. São meus alunos, eu peço pra eles, combinei com eles. Então teve combinação, né? Não. Assistam aqui e me elogiem. Mas eu acho que podia mostrar um pouquinho do sensor que a Ana Kleiner comentou ali, que eu acho que... Né? Aqui entrou mais uma pergunta no Face, da Maísa. Gostaria de saber da professora Aline se ela tem alguma pesquisa em marcha do autista. Autista, cara. Não, nunca trabalhamos com autismo e nunca fizemos nada a respeito. Mas é um assunto interessante porque a marcha, principalmente a velocidade, né, mas nesses casos da parte cognitiva também. Não somente, mas a marcha, os parâmetros gerais da marcha está muito relacionado inclusive com a parte cognitiva, né? Então, é um tema bem interessante, mas nós nunca trabalhamos. É uma possibilidade de ser apresentada para a prof lá, se alguém tiver interessado em pesquisar, né? Podem trazer para ela que ela com certeza vai escutar. Sim. O pessoal tem comentado, né, os sensores inerciais, gente, que a Aline tem utilizado, são bem parecidos com esse aqui. Acho que é igual, o nosso é igual a esse. Que é o G-Sensor, né, da BTS, que com uma faixa elástica, né, a gente consegue anexar ele a qualquer segmento. E, via de regra, a gente associa ele à pelve. Eu acho que tem um dos vídeos que a gente fez demonstração dele. Sim. Tem, né? Ou a gente vai fazer, enfim. Mas é bastante portátil, é muito simples de ser utilizado. A gente tem diversos parâmetros que podem ser apresentados com eles. A Aline mencionou, a gente tem o comprimento da passada, a frequência da passada, a velocidade da marcha. A própria inclinação do tronco pode ser acessada também a partir desse implemento.
Apoio e balanço. As fases de apoio de balanço, o tamanho de cada fase, que tem uma correlação direta com a capacidade funcional de controle do equilíbrio. São alguns elementos que a gente consegue acessar. E como a Aline falou, se a gente conhece a amplitude da passada, o tempo de fase de balanço, o tempo de fase de apoio, realizamos a intervenção clínica, né, como a Aline mencionou, que pode ser da filosofia de cada um dos fisioterapeutas, e então avaliamos novamente, a gente pode conferir se aquilo que tem sido aplicado está repercutindo algum efeito, né? Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, né, que é aferir se a intervenção está tendo uma boa repercussão, né? Nós, agora que tu pegaste o sensor, eu me lembrei de um outro estudo que a gente está fazendo, que na verdade também já está praticamente pronto, já fizemos as coletas e tal, que nós utilizamos o sensor, a aceleração que o sensor nos dá, né, para quantificar o ajuste postural antecipatório de pacientes com Parkinson. Nós avaliamos a população que apresenta freezing da marcha, que é aquele congelamento, né, aquela sensação que o paciente tem que os pés não saem do chão. Então é uma outra possibilidade, claro, aí não, seria mais difícil para a questão, para aplicação clínica direta, porque nós extraímos os dados do sensor e fizemos uma análise específica disso. Mas é uma outra possibilidade que o sensor também dá, e é um cálculo que a gente está desenvolvendo e que de repente no futuro talvez possa até ser usado. Pode ser implementado, né? Pode ser implementado no sistema. Porque é assim que as coisas funcionam, né? A gente precisa fazer na universidade, testar, para depois, um dia, isso se traduzir de fato na prática clínica, no sensor que a gente está utilizando e por aí vai. Com certeza. Mais alguma pergunta, meninas? Tivemos mais alguma interação? Por enquanto não, só interações aqui, o pessoal tá mandando umas carinhas bonitinhas aqui, e a Ellen Passos mandou, olha, a cara da riqueza da prof. Olha só, Ellen. Elogios da prof. Ellen, nossa colega lá na ESEF, né? A Ellen é minha aluna de doutorado, juntamente com o professor Leonardo Tartaruga. Olha só. Ela fez um trabalho muito interessante, voltou da França recentemente, onde ela fez um treino de sprint com pacientes com Parkinson, treinados, obviamente. Nossa, sim. Mas os resultados dela são muito interessantes e espero, fiquem atentos aí às redes sociais, porque daqui a pouco ela vai defender o seu doutorado e as pessoas podem assistir. Podem assistir. Bom, então, enquanto a gente não tem interações, eu vou passar a palavra para a Aline para ela dar a mensagem dela, para falar das redes dela, enfim. E aguardem mais um pouco que o Christian também tem uma surpresinha para divulgar no final para vocês. Então, Aline, se tu quiser passar uma mensagem de divulgação aqui para os teus ouvintes. Mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. Tá? É um prazer estar aqui. Eu sei que pessoas muito importantes já estiveram sentadas aqui. Então, para mim é um prazer poder compartilhar esse espaço. Fico muito feliz com o convite. Eu fico muito feliz também com essa possibilidade da gente fazer uma divulgação da ciência, principalmente nesse momento difícil que as universidades passam, né? Então é bem importante que as pessoas fora da universidade saibam o que a gente faz, principalmente com os financiamentos que a gente recebe. Então realmente a gente desenvolve pesquisas que são de qualidade. E muito das pessoas não saberem também a nossa responsabilidade, porque a gente acaba, muitas vezes, tendo dificuldade em fazer essa divulgação. Então, queria agradecer muito o espaço e dizer que eu estou à disposição. O meu grupo tem redes sociais, Facebook, Instagram. Vocês podem procurar por GENER, UFIXPA, e lá os meus alunos periodicamente colocam informações sobre os estudos que a gente está realizando e sobre estudos que estão em andamento e que a gente já realizou. Então, acompanhem as redes sociais para ficarem atentos ao que está acontecendo de pesquisa em relação ao nosso grupo. Com certeza. Então, vou repetir aqui. É o GENER, G-N-E-R, tá? UFIXPA. Ou busca pelo nome da Aline também no Google, vocês vão encontrar bastante relação. Temos uma pergunta? Temos uma pergunta no Facebook do Anselmo Costa e Silva. Neste exemplo dos ajustes posturais, usou apenas os dados do acelerômetro ou também utilizou dados do giroscópio? Ele também parabenizou pelo trabalho. Nossa, uma pergunta, né? Nós extraímos os dados de aceleração, né? Então, e aí por um cálculo específico que se a professora Ana Kleiner estiver online, ela pode responder ele de forma mais precisa, talvez incluindo a fórmula que nós utilizamos. Mas nós utilizamos somente os dados de aceleração. Aceleração.
Uma pergunta bastante específica. Muito Aqui bom. também temos mais um pessoal parabenizando, aqui o Edson, parabéns pela entrevista, a Richelle, orgulho da nossa Superboss. Olha E ela aí. ainda comentou, alunos da fisioterapia Unicnec da disciplina Biotecnologia em Fisioterapia, live imperdível, hashtag vai cair na prova. Olha aí. Pessoal preocupado com a avaliação, hein? Por enquanto é isso, legal. É isso aí. Ótimo. Então tá, vamos passar a palavra Muito pro bom. Christian. Tem alguma mensagem que quer nos Ok. passar? Vou vir aqui no meio. À vontade. Foi muito bom hoje também, né? É sempre interessante trazer né, professoras como a Aline, que estão com muitos argumentos a falar, explicar os trabalhos deles, que, como comentou, são trabalhos que um dia irão impactar também no trabalho clínico, né? De forma muito direta, né? Uma coisa que eu acho importante, né, os sistemas são justamente para validar, né, ou vão ser validados para a pesquisa. Então, uma junção de ciência e clínica importantes, né, a ciência que traz para a clínica aprimoramentos e vice-versa, a clínica que descobre coisas que precisam ser validadas, né, através da pesquisa. Então, é o trabalho que a professora Aline aqui está desenvolvendo com a equipe dela, né? Então eu quero já agradecer imensamente a professora Aline por ter participado. Espero de convidar ela novamente futuramente para mais assuntos, porque ela tem muitas coisas para falar com a gente. A gente né? pode avançar muito. Novamente, só falando que vamos encerrar por enquanto que a parte da análise de marcha. Tem alguma perguntas lá? O pessoal está perguntando se vai ficar disponível depois no Instagram. Fica disponível 24 horas. Sim, a live vai ficar disponível 24 horas, pessoal, mas isto que estamos fazendo agora vai ser gravado e vai estar no YouTube, tá? Então vocês depois podem acessar com calma também, né? Nas nossas Como é o nome do YouTube. canal? No canal da Kinetec, né? Entrem lá e se inscrevam no canal da Kinetec. A gente posta lá todos, né, as lives que estamos fazendo também, né? Além de outros conteúdos. Tem pessoal dizendo que o Pará está ligado, que estão assistindo do Pará. Então, Olha quem só. quiser comentar, né, de onde está participando, pode comentar também. O Brasil Sim. inteiro Legal, ligado. né? A Pará. Paula também que falou, ótima entrevista, parabéns, Morgana, inspiradora sempre. Ótimo. Então, agora acho que chegou a hora da surpresa, né? Como vocês sabem, né, a gente tem um curso de análise de marcha que fizemos com o Guilherme. São 7 módulos de conteúdo que você pode assistir online, no dia e no horário que vocês quiserem, porque são videoaulas, né? O curso tem o objetivo de capacitar vocês a realizar a análise clínica da marcha, interpretar seus exames com exemplos de casos clínicos em cada módulo. Então, qual é a surpresa? A surpresa é que vamos liberar 10 vagas com um super desconto por quem quer comprar de novo o curso online que fizemos com o Guilherme da análise de marcha. São somente 10 vagas, né, pessoal? Estão participando centenas de pessoas nas demais redes sociais, né? Então, corram lá, entram no link que vai ter embaixo nos comentários, tá? E coloquem depois o cupom LIVE, né? LIVE, na opção de cupom de desconto. Vai dar um desconto da 930 para 597 reais, que dá para ser parcelado ou com pagamento também no boleto. Alguma coisa a mais, pessoal? Muito bem, então, diga, Dani. Aqui no Instagram a Ana falou, muito bom o curso do professor Guilherme, recomendo. Opa, já temos pessoas assistindo, então, obrigado, Ana. É o link que a Kelly, que é a nossa consultora aqui comercial, está compartilhando ali, tá, pessoal, nos comentários. Isso aí, então, vai ser atenção, repetindo. Vocês ganharam, quem está prestando atenção no vídeo agora, um cupom LIVE, LIVE, né? Acrescentem ali no link, no site de vendas da Kinetec, que automaticamente será atribuído desconto na venda do curso de análise clínica da marcha. De 930 Tá, pessoal? De 930 por R$ 597. Então, um desconto bem interessante para os... Quantos primeiros, Cristian? 10
10 primeiros. Ok, então são 10 cupons de descontos sendo oferecidos aí. Muito legal. Isso aí, meninas. Então, obrigado, pessoal, por nos acompanhar até o final. Obrigado, Aline. Obrigada. Muito pessoal. obrigado pela Imagina. participação. Estamos Até muito mais. felizes. Semana que vem, live de baropodometria. Tchau.